Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora a entrevista especial. Nesse programa você pode se aprofundar e entender melhor os assuntos que são destaque nos noticiários. E para isso nós contamos com a participação de especialistas. No programa de hoje, a gente fala sobre os 30 anos do Plano Real. Em 1992, no início do governo de Itamar Franco, o Brasil registrava uma inflação superior a 2.000% ao ano. Ir às compras e ver o preço dos alimentos era uma tarefa difícil para o trabalhador brasileiro. As remarcações de preços de produtos básicos eram diárias e muitas vezes aconteciam mais de uma vez ao dia. A hiperinflação fazia com que a cada visita ao supermercado os produtos estivessem mais caros. Nesta semana, o Plano Real completa 30 anos. E de lá para cá, o que mudou para o bolso do brasileiro? Vamos entender melhor com o economista Renan Silva. Renan, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata. Satisfação poder atendê-la. Renan, antes do Plano Real ser desenvolvido, o Brasil enfrentou diversos outros planos que a gente pode chamar de desastrosos. A crise econômica que o país vivia na década de 90 era resultado das gestões do período da ditadura militar. Explica para a gente esse contexto. De fato, no período do governo militar, nós tivemos ali um desenvolvimentismo intenso, né? E justamente em meio às crises do petróleo, de 73, 76 e 79, especificamente. Como o Brasil, nesse período de investimentos em infraestrutura, ele alavancou muito seu endividamento externo, então nós ficamos muito expostos ali à desvalorização da moeda, e também as taxas de juros muito elevadas no exterior, em especial nos Estados Unidos. Então, em meio a isso, a uma crise fiscal muito agressiva, o governo começou a emitir moeda para pagar suas obrigações. E também veio uma medida também que eu considero muito nociva para a economia, que foi a chamada correção monetária. Então, os salários se desvalorizavam, por exemplo, e você tinha gatilhos ali que faziam a correção da inflação. Naturalmente, o dinheiro perdeu valor completamente e a consequência disso, logo nos anos 80, ali, foi uma inflação inercial, quer dizer, jamais vista, em razão dessa indisciplina fiscal e monetária também. Em meio a isso, né, nós tivemos ali a tentativa do Plano Cruzado, já no governo Sarney, já na saída dos militares, mas era um plano simplório, que procurava congelar os preços, por exemplo. Então, isso já tinha sido feito em outras ocasiões e assim era um fracasso praticamente certo, porque o desabastecimento, né, dos supermercados, do comércio foi intenso, e isso gerou ainda mais inflação, né? Os comerciantes passaram a tentar se proteger da inflação passada e já também da inflação futura esperada. Então isso gerou uma bola de neve, uma inflação inercial que, inclusive, né, o que eu preciso pontuar é que isso acelerou muito o processo de empobrecimento do país e da favelização, do processo de favelização. Porque a inflação ela atinge ainda mais a classe menos favorecida, porque não tem como proteger o dinheiro, você não tinha bancarização, você não tinha correção do dinheiro, então a pessoa pegava o seu salário, corria para o supermercado, como você pontuou bem, e chegava lá, o dinheiro não valia mais nada. Então, você tinha a correção, por exemplo, da inflação sobre o aluguel,
a pessoa não conseguia pagar mais o aluguel e ela ia para a favela mesmo. Então, o que a gente tem hoje aí como consequência esse processo foi duro. Até que realmente, com várias experiências frustradas, um grupo de economistas ali, né, o Lara Rezende, Gustavo Franco, Pedro Malan, Pércio Arida, o Baixa, né, e o próprio Fernando Henrique. Então, eles conseguiram ali uma nova formulação inédita no mundo, tá? E aonde você tinha um processo ali que a gente chama de ancoragem, né? Ancoragem de uma nova moeda a uma reserva cambial. Então, houve uma construção ali nos anos anteriores de recompor a reserva cambial né, externa, criou-se a URV, que era para dar uma sensação de estabilidade na economia, né? E quando chegou-se num ponto ali de equilíbrio ideal, converteu-se a URV numa nova moeda, aonde cada real equivalia a $1 que estava na reserva, em especial na Suíça, na reserva em dólar. Então, não era uma dolarização, mas era uma ancoragem ali no dólar. Então, com essa percepção de que o real estava, né, lastreado uma reserva de dólar, né, as pessoas atribuíram credibilidade à nova moeda. E assim resolveu-se muitos problemas de desabastecimento, também os mercados acalmaram, passamos a ter, né, o dinheiro internacional, né, financiando o governo novamente de uma forma mais fluida, né? E isso foi muito importante. Renan, quais eram os maiores erros das equipes, dos governos anteriores que não conseguiam chegar até o desenvolvimento desse plano real? Você comentou do governo Sarney, teve também o plano Collor, que é um dos mais falados, né, das pessoas daquela Sim. época, que eram adultos naquela época, que comentam bastante que realmente foi muito complicada. Quais eram os maiores erros que eles não conseguiam chegar em um plano que conseguisse estabilizar de vez essa hiperinflação? Eu particularmente, eu estou no mercado financeiro já há uns 36 anos. Eu já estava no mercado financeiro naquele período. Eu diria o seguinte: primeiro a gente tem que contextualizar. Era uma situação desesperadora, tá? Porque em 87, por exemplo, nós tivemos um evento ali, por algum momento, o Sarney, ele decretou moratória da dívida externa, tá? E isso aí afugentou o capital e o financiamento das contas públicas assim absurdamente. Então o Brasil não tinha reservas cambiais, não circulava dinheiro externo aqui no Brasil. Nós tínhamos um protecionismo absurdo, né, na nossa economia, que já era uma herança também. Então, assim, um país completamente sem credibilidade para qualquer coisa. Bom, como você emitia moeda para pagar as obrigações, né, e isso como um todo, né, inclusive nos gastos públicos, né, o que aconteceu foi que você tinha um excesso de liquidez tal e uma inflação descontrolada que a literatura, tá, isso aí tem que ser dito, né, a literatura econômica, em especial lá, por exemplo, o Samuelson, que é um prêmio Nobel de Economia, ele falava, quando você tem uma inflação inercial, né, que isso tinha sido registrado lá na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, por exemplo, você tinha que cortar a liquidez do mercado, abruptamente, você não tinha uma solução. A equipe econômica convenceu o ex-presidente Collor, né, de que teria que seguir essa teoria, porque você ficava emitindo moeda sobre moeda, então teve que partir para esse corte, né, e que as pessoas chamam de confisco, na verdade, né, de bloqueio. Na verdade, foi um bloqueio das contas. Né? Você tinha um recurso para receber, né, de um investimento. Daqui um mês você passou a receber daqui 2 anos, em 2 anos, né? Isso foi feito.
Só que o que acontece? Foi desesperador, porque não se contava com os efeitos colaterais. Por exemplo, as empresas não conseguiam, tinham dinheiro bloqueado, não conseguia pagar salários, né? As pessoas não conseguiam consumir. Então, a venda das empresas simultaneamente de todos os setores caíram abruptamente. Então, foi uma situação caótica que só pode ter alguma referência lá no período de inflação da Alemanha, pré-Segunda Guerra. Acabou tendo até uma guerra em razão disso também, né? Também em razão disso. Então, optou-se por isso, ele foi convencido, porque essa era a situação. Mas no plano real, você tinha um ambiente um pouco mais favorável, porque eles primeiro propuseram a desindexação da economia, foi o primeiro passo. Isso foi muito importante, porque aí você começou a ter uma noção de oferta e demanda, quer dizer, não era dinheiro fabricado. Depois, você recompôs a reserva cambial, que na época dos outros planos, você não tinha, a reserva cambial era pífia ou quase nula, né? Então, você sabe que quando você tem uma reserva cambial muito baixa, você não atrai o capital estrangeiro, porque o capital estrangeiro ele tem receio de entrar no país e não conseguir converter de volta, e não sair de volta, né? E fora isso, a referência de valor. Eu vou tentar exemplificar. Por exemplo, a inflação, ela não é uma doença do aumento dos preços. Ela é uma doença da falta de credibilidade da moeda. Quando os agentes econômicos entendem que aquela moeda ela não tem lastro, que ela não tem valor, todos, de forma sincronizada, simultaneamente, sobem os preços para se defender, desesperadamente, né? Não é muito diferente do que aconteceu com a Argentina aí esses últimos anos, mas no nosso caso, né, foi inclusive até muito pior. Mas então precisava criar essa forma de credibilidade. Quando você deu a noção de valor, né, com base nessa reserva cambial de que R$ 1 valia US$ 1 na época, e procurou defender essa posição por alguns anos, você passou a sensação de estabilidade. Mas eu diria que, por exemplo, no primeiro plano cruzado, eu acho que realmente o congelamento, historicamente, foi um erro grave, porque você gera desabastecimento imediatamente, não seria um caminho. No caso do plano Collor, né, você tinha ali o convencimento que você precisava cortar a liquidez de qualquer forma para parar com aquela bola de neve, mas ao mesmo tempo você não tinha como fazer a coragem cambial, você não tinha reserva cambial, a moeda continuou sem valor e as pessoas desesperadas para ter alguma liquidez para gerar economia, todos os agentes. Tá? Então, tem que se fazer essa contextualização. Tivemos a moratória em 87, que atrapalhou muito, afugentou muito e dificultou demais a formação das reservas. E eu acho que, nesse ponto aí, inclusive parte da equipe do Plano Real já tinha feito parte também dos outros planos. Então, houve também uma taxa de aprendizado importante que foi depositada nesse novo plano, que realmente. E tem um outro fator também, Tabata, que eu diria também, que é o seguinte: a sociedade estava exausta da hiperinflação. Então, a aderência ao Plano Real ela foi natural porque ninguém aguentava mais. Imagine toda a sociedade falando assim, não suportamos mais, né? Você não sabia se ia conseguir pagar a mensalidade do colégio, se não ia conseguir comprar alimentos, a economia era caótica e dolarizada, mas de forma clandestina, né? Era tudo dolarizado. Quem tinha alguma noção, né, de finanças, empresas, para ter alguma noção de planejamento, você tinha que dolarizar toda a economia. Então a sociedade estava exausta. Então, quando veio essa nova tentativa, mas com base realmente nesse processo que a gente chama de currency board, tá? Que é a ancoragem na reserva cambial, as pessoas aderiram rapidamente, a sociedade aceitou. Porque em planos, depois de vários planos fracassados, a sociedade também não acreditava e ela fazia o contrário. Ela comprava dólar, comprava ouro, quem tinha algum dinheiro, né? Porque não existia nada no Brasil, nem crédito existia no Brasil. As pessoas não podiam nem financiar um carro popular, né? Então, esse era o ambiente e o Plano Real encontrou um ambiente um pouco mais favorável
para realizar a implementação. Agora, conjuntamente com o Plano Real, não foi só o Plano Real, foi uma reestruturação do mercado financeiro como um todo. Tá? Então, foi ali que surgiu o nascimento, né, da figura do Copom, né, que é um colegiado para decidir a política monetária. O Banco Central passou a ter um processo de transparência, né, de fazer a ata do Copom e mostrar o viés, naquela época, o viés do mercado para a próxima reunião. Depois veio também, né, por parte do Conselho Monetário ali, nacional, criou o sistema de metas inflacionárias. Né? Depois também veio a lei de responsabilidade fiscal, né, para que você não pudesse gastar aleatoriamente e deixar para o governo da frente, principalmente no que se refere a municípios e estados. Foram criadas várias leis que controlaram, né, o risco das instituições financeiras. Então, assim, foi um pacote de leis e normas também, até hoje, nunca visto, que contribuiu, né? Tivemos o evento de 2001 ainda, do novo sistema de pagamento brasileiro, que trouxe muita segurança para os investidores. Então, assim, somado ao Plano Real, né, a ancoragem cambial, houve toda essa preparação. E o processo de reequilíbrio das contas públicas por meio das privatizações. Renan, em linhas gerais, muita coisa mudou e, felizmente, né, para melhor, como a gente disse, a inflação realmente era muito descontrolada, você trouxe todo o contexto. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas olha, eu quero te agradecer de antemão, porque a gente conversou agora com o economista Renan Silva, que trouxe aí um contexto para a gente sobre o Plano Real, esses 30 anos do Plano Real. Muito obrigada, Renan, pela entrevista. Eu que agradeço, grande alegria poder atendê-los. E o programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e te convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!